Pronto, deixa eu ver. Acho que já está gravando. Tá gravando. Bom dia. Bem-vindos para mais um encontro lá do nosso grupo de estudos da Coap de Salvador, do Núcleo Psicanalítico de Salvador. Hoje a Daniela não pôde estar com a gente, que é quem está ajudando na coordenação desse grupo, fazendo toda a parte administrativa, então eu estou assumindo essa parte também, representando o núcleo aqui nesse momento, né? Hoje a gente está com Rosa Leng, Sandler Leng, não sei se é assim que fala direito, que é a nossa coordenadora, Lang, é a nossa coordenadora brasileira, da COVAP Brasil. É ela que manda e desmanda no Brasil todo. E é uma honra a gente estar com ela hoje. O nosso capítulo de hoje é filiação e neoparentalidades, questões contratransferenciais. Eu vou pedir, Rosa, que você fale um pouquinho de você também, da sua trajetória, se apresente, e depois a gente começa, tá bom? Você pode já ir começando depois, tá bom? Obrigada por ter vindo e ter aceito. Obrigada, Petrushka. Obrigada ao Núcleo, né, Psicanalítico de Salvador, que está muito ativo, né, e fez uma excelente escolha com esse livro. Esse livro é o nosso primeiro livro, é o livro que é em português, né, todos são em espanhóis, e trata dos trabalhos apresentados no 12º Diálogo Latino-Americano Intergeracional entre Homens e Mulheres. Né? Só explicar um pouco o que é. Esses diálogos foram criados pela Marian Arizade, Alcira Marian Arizade, que também foi uma das mentoras desse comitê. Esse comitê é o comitê da IPA, que funciona, que é o Comitê de Mulheres e Psicanálise, que no início foi criado justamente para repensar algumas teorias psicanalíticas a respeito do feminino, principalmente, talvez, as teorias de Freud em relação à mulher, né? Porque, por exemplo, Klein, Scheck, outros autores, eles têm uma visão um pouco diferente, mas Freud traz algumas questões em que está se revendo, quer dizer, foi criado com esse objetivo, né? A Maria Alizade também foi uma pessoa que influenciou, então, o Otto Kemper, que criou esse comitê. Esse comitê no Brasil, foi instalado em 1999, né? Então, a gente tem uma trajetória de 23 anos, 20 e poucos anos, né? 22 anos, né? E é o comitê que tem uma representação praticamente em quase todos os estados, mas tem uma representação em praticamente 95% das federadas, né? Das federadas, dos núcleos, e a gente faz uma revisão das teorias. No início era só o feminino e agora se ampliou para o masculino, para a masculinidade, para a parentalidade, para a reprodução assistida, que a gente vai comentar hoje também, né? E esse é um livro muito especial, né? E o Cláudio Eisel, que é o autor desse capítulo, é uma pessoa muito querida, né? Foi presidente da IPA, uma pessoa importantíssima, e traz questões assim que vai dar margem a gente discutir, conversar sobre vários pontos que ele traz nesse texto, né? Que mais? Meu nome, então, é Rosa Semperlang, né? Eu sou psicanalista, sou membro efetivo da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro. Eu sou membro em funções didáticas, vamos falar um pouquinho da minha trajetória, né?
trabalho muitos anos com observação de bebês, sou coordenadora em vários lugares, faço trabalho de intervenção precoce e também uma outra área, são duas áreas de paixão, né? Que é o trabalho de prevenção primária e o trabalho no COAP, né? Fui muitos anos membro de enlace, o termo membro de enlace é um termo que a gente usa em toda a América Latina, que é o membro de ligação, né? Eu fui muitos anos, né, membro de enlace da sociedade, fui também, vamos dizer, participei logo no início também da constituição do COAP e agora, né, sou a representante da IPA, do COAP da IPA, no Brasil, né, e também ligada à FEBRAPSE. Então, falar sobre esse tema é um tema também que me interessa muito, que é a questão da filiação e a questão da parentalidade e das novas parentalidades. Inclusive, eu tinha escrito um trabalho sobre paterno no Congresso da FEBRAPSE, e eu li esse texto do Cláudio, né? E quando você me convidou, eu fiquei satisfeita, porque muito das questões eu compartilho a mesma ideia, né? Então, o Cláudio, o texto dele, ele ia assim: deixa eu conversar com vocês o que eu fiz. Eu fiz um PowerPoint, né? Que eu acho que eu vou compartilhar com vocês, mas eu prefiro é só para seguir como um guia, para a gente conseguir ver todo o texto, senão eu vou começar, por exemplo, reprodução da justiça, já vou começar a caminhar por aí. Mas eu acho que ele faz uma organização interessante, né? Tá? Então, vou dar uma compartilhada e eu vou conversando. Nem sempre eu vou seguir exatamente o que está, mas só para dar um pouco de roteiro. E eu não sei como vocês funcionam, Petrushka. Se alguém tiver dúvida do que eu estiver falando, como é um grupo pequeno, a gente pode fazer também, eu vou falando, e na medida que também acontece alguma questão, a pessoa levanta, para a gente fazer uma coisa mais dinâmica. O que você acha? A gente funciona da forma que o palestrante quiser. Aqui é muito aberto. É uma coisa, a ideia é que fique muito informal, que fique Fica informal, acessível. né? Que a gente consiga realmente aproveitar as ideias dele, o que ele traz nesse texto. Tá? Então, peraí, deixa eu compartilhar, que eu gostei do que eu fiz. Peraí. Como é que a gente faz? Pronto. Eu escolhi até essa imagem porque ele destaca uma pessoa, né? Entre todas as neoconfigurações, novas configurações, o que a gente se detém enquanto psicanalista é em relação ao sujeito, né? E o Cláudio toca nesse ponto, né? Então, ele começa o trabalho. Dá para ver? Vocês estão... Aqui dá para ver tranquilo. Tá, deixa eu só ver, só me ajustar com... Tá. Então, ele abre o artigo dele, né, dando uma visão geral, falando das diversidades sexuais contemporâneas e as novas formas de apresentar, novas formas de desejo e de identificação, né, que vão formar as novas configurações familiares e parentais.
E ele fala também, né, o texto também é de 2015, ele apresentou em 2015 e saiu em 2016 esse livro. Então, de 2015, 16 para agora, algumas coisas a gente teve como conquista, né? Houve uma maior modificações em algumas leis brasileiras e, de uma maneira geral, no mundo, em relação, por exemplo, à reprodução assistida, a possibilidade de casais homoafetivos, né, terem filhos, né, poderem recorrer, a questão da adoção, a questão do casamento. Então, muita coisa aconteceu. Esse texto, ele às vezes ele ainda tem um pouco de uma visão um pouquinho anterior. Então ele vai apontar que diferentes instituições religiosas, políticas e sociais reagiram a elas com temor por aparentemente ameaçarem um regime pré-estabelecido. E existiam vozes que chegam a prever a decadência da civilização e a desconstrução da organização simbólica como produto do declínio da imagem do pai. Então, a questão da imagem do pai, né, da função. E aí ele diz que a psicanálise, então, é convocada para uma tarefa de crítica e de reflexão, revendo o já estabelecido para enfrentar a perplexidade contemporânea. E aí ele cita o nosso comitê, que é um comitê muito ativo nessas discussões, né? E ele cita, então, como autora, uma das autoras principais, os trabalhos da Alcira Mariam Alizade. Ele cita esse trabalho de 2016, mas a Mariam Alizade, desde 1998, 7, ela tem uma série de livros publicados em que ela defende essa questão da função, né, da função paterna, da função materna, né? E essa ideia da função e não do pai biológico, como se a ideia básica é assim, que só seria um bom pai quem fosse um pai biológico, né? E que no caso das adoções ou no caso da reprodução assistida, que traz aí a gente vai conversar um pouquinho, né? Porque no caso dos casais homoafetivos, né? Eles têm que recorrer ou a um banco de sêmen, ou um banco de óvulo, ou uma barriga chamada vulgarmente barriga de aluguel, né? Ou barriga solidária. Então, ele recorre sempre a um terceiro. Né? Então, mas uma das grandes questões, umas grandes discussões é a questão do pai biológico, da função, da importância do pai real, do concreto, e a função que o pai exerce. E aí a posição também da mulher em relação a isso, que Lacan e alguns outros autores vão falar de função, mas ele acha que a pessoa real funciona como um corte na relação mãe e filho, né? como um terceiro concretamente entrando. Por exemplo, o Winnicott acha que dá importância muito grande à presença do pai real. Outros discutem essa questão. Então, é um tema que se está pensando muito. Mas Mariam Alizade, o próprio Cláudio, a Fiorini, que a gente vai também ver nesse texto, e acho que a Fiorini também tem um trabalho nesse livro sobre esse ponto,
ela vai colocar que, na realidade, uma filiação que vai ter dificuldades, que vai ser patológica, né? Na realidade, não depende, ou melhor, depende da estrutura emocional da mãe, né? Quer dizer, se a mãe tem um desenvolvimento psíquico capaz de poder funcionar também como tem introjetado dentro dela essa função, ter introjetado dela esse pai, esse ético, tem uma maturidade para ter uma relação com um bebê que consiga desenvolver nele uma autonomia e uma alteridade, né? Então, não teria tanta necessidade do pai como uma função de corte, né? Só em casos, vamos dizer, cuja mãe tem dificuldades e esse bebê funciona como um apêndice, como uma continuação, né? Que, nesse caso, a importância desse terceiro, né, entrar e dar um limite nessa relação dual. Não sei se eu estou sendo clara, né? Então, esse é todo esse questionamento que o Cláudio coloca nesse início desse texto, sobre a importância real da presença do pai, ou se a mãe teria condições de, no caso, por exemplo, de uma parentalidade solo, né, poder desenvolver uma criança saudável, ou se isso dependeria da presença de um terceiro. A Fiorini vai chamar não de função paterna, de função terceira. Tá? Vai depender também, né, do significado dessa criança, tanto desse significado dessa criança para essa mãe, do desejo dessa mãe e desse pai, né? O desejo de um filho. O Cláudio coloca que o filho representa, né, uma fantasia, um desejo de transcendência, não uma fantasia, um desejo de transcendência, inclusive uma proteção futura para os pais, às vezes, na velhice, uma sobrevivência simbólica, talvez possa ter um desejo de o filho como um desejo de reparação das fantasias, como a Klein coloca, né, que o desejo da criança, da menina de atacar o útero, e o filho seria uma forma de reparar e dar esse bebê para a própria mãe. Tem vários níveis de fantasias que estão presentes nesse desejo de ter um filho, né? Isso está um pouquinho mais adiante, mas eu já vou falar. A Patrícia Alcolombre, ela vai falar do desejo desejo de filho e a paixão pelo filho. Desejo do filho seria um desejo seria um desejo da mulher de ter um bebê, não como talvez o Freud coloca, como a única saída da resolução edípica, mas como um desejo legítimo, né? Legítimo da mulher. A paixão pelo filho teria a ver como um desejo de complemento, uma necessidade dessa mulher de poder se complementar
com o bebê, e o bebê passa a ter uma função, né? Como parte do próprio self da mãe. Embora inicialmente, sempre ocorre isso, né? Porque quando a mulher engravida e tem um bebê, inicialmente, numa relação dual que se estabelece, o bebê é parte da mãe, porque ela engravidou, teve o neném, o bebê estava dentro dela, agora está fora. Então, isso é natural, né? Agora, seria patológico se a pessoa fizer uso desse bebê, esse bebê como uma extensão contínua, não como algo que é temporário, que faz parte do próprio desenvolvimento. Então, são questões importantes para ver se, em determinadas situações, a mulher tem condições de ter um bebê saudável. A questão toda é essa, se precisa se tem esse terceiro introjetado, como o próprio Ogden vai colocar, o pai dentro da mãe, isso significa uma maturidade emocional para poder desenvolver na criança uma alteridade. Não é? Alguma dúvida? Assim, se alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma coisa aí, Petrushka? Aqui ainda não, eu acho que agora está pegando direitinho. Tá bom, mas para a gente fazer uma coisa mais dinâmica, né? Então, o filho, né, tem essas necessidades, né? E, e o que ele coloca é que o filho difícil também desafia as expectativas narcísicas parentais e provoca hostilidade e sentimento negativo em uma espécie de vai e vem, quer dizer, o pai tem dificuldades, há desencontros, né? Nesses desencontros da relação, vai criando um sentimento que vai sendo retroalimentado pelas interações que às vezes têm um conteúdo de violência e de destrutividade, né? Porque eu penso, né, que na realidade e ele vai falar daqui a pouquinho, que você traz a sua experiência anterior para a relação com essa criança. E essa criança, às vezes, você não consegue enxergar. Ela você projeta nela ou identifica nela características do seu passado recente ou passado transgeracional, que isso vai ocorrendo. Então, dificulta essa interação, né? Isso, a Ralph Leff, que foi a nossa primeira co-chair internacional, tá? Ela chama de identidade generativa. O que é identidade generativa? É o que a gente introjeta das nossas relações com o pai e com a mãe, né? Nessas relações primárias, desse aspecto de cuidado. Então, na geração seguinte, né, esse menino, quando cresce, ou essa menina, quando cresce, tem um modelo introjetado do que é ser pai, do que é ser mãe. Muitas vezes, você tem uma relação difícil e você tenta compensar e superproteger a geração seguinte, né? Um outro ponto aí que eles vão colocando, né? O Cláudio vai introduzindo o que ele quer colocar, quer falar sobre as novas parentalidades,
ele vai falar que, inicialmente, o modelo familiar, o modelo clássico, era pai e mãe e filhos, ou filho ou filhos, né? Que isso era um ideal nos 100 primeiros anos da psicanálise. E com todas as modificações que vêm ocorrendo, né, nessa área, isso é alguma coisa que a gente também tem que se pensar, porque a teoria psicanalítica, ela também está baseada nesse modelo, que aí ele diz, numa diade heterossexual, que era hegemônica, e as teorias giravam em torno da triangulação edípica e da narcisização do desenvolvimento da criança. Quer dizer, uma fase narcísica e depois uma fase triangular, uma relação dual, narcísica com a mãe e a entrada do terceiro, do pai, e o rompimento dessa relação dual. A Klein, aí, ela já, quando ela fala ela traz a questão edípica para mais cedo, né? Ela já coloca a ideia do pai do complexo diético muito cedo, da entrada do terceiro muito cedo, né? E hoje em dia o que a gente vê é que cada vez mais, né, os pais participam muito da educação das crianças, né? Há uma modificação significativa. Embora em algumas regiões do país isso não ocorre com tanta frequência, mas essa geração mais jovem, eles são parceiros na educação. Então, modificações na subjetividade vão ocorrer, porque um outro conceito que a Maria Alizade traz é do narcisismo terciário. No narcisismo terciário, não é só levar em conta expulsões, mas levar em conta a interdependência, a interação, né? Então, ele vai aproveitando isso, é muito interessante o trabalho, como é que o Cláudio vai costurando as ideias, né? Então, cada organização familiar expressa uma singularidade, né? Embora existam situações que a gente possa pensar que do desenvolvimento do que é do humano, né? Mas cada estrutura familiar vai se estruturar em função da sociedade que vive, da cultura, das experiências próprias, do transgeracional, o que você carrega como experiência consciente e inconsciente. Então, há uma complexidade, por isso que a gente não usa mais a ideia da causa e efeito. A gente entende as situações dentro do ponto de vista da complexidade, né? É Bion que traz essa ideia, e é isso que a gente tem visto. Não dá para formatar todas as pessoas num modelo, né? Então, ele traz que desejar ser pai ou mãe, né, além de ser, segundo ele, um imperativo de procriação e de autoconservação da espécie, pode ser um desejo, que também é interessante, que é saudável ou patológico. E ele coloca que, às vezes, a decisão de não ter filho pode ser uma decisão saudável, né? Que é algo que seria inimaginável, né? Como a mulher não vai ter filho? É o que é uma árvore seca. Então, até na Bíblia, quando a mulher não podia, né, gerar, a imagem que se tinha que era uma seca, que tinha ou por próprio algumas teorias psicanalíticas, né, você não ia resolver a sua questão da inveja do pênis, né? Questão muito primária aí, né? Então,
tudo isso vai sendo realmente repensado, né? Então, a visão romântica da família nuclear com filhos e confronta com uma realidade parental multiforme. Eu estou com... Então, o desejo de filhos pode conectar com um padrão que a gente chama tirânico e narcisista. E o não desejo do filho, como eu disse, pode ser um sinal de maturidade e responsabilidade. Eu achei isso aqui excelente. Depois a gente pode até conversar, se vocês quiserem, né? Então, ela traz também um conceito também muito interessante que ele traz, que é a função família, né? Que seria a função das possibilidades de relações e ser isso extremamente criativo e que desenvolve a criança. E aí também aponta, né, que, por exemplo, alguém que não possa fazer essa função, ou um amigo, ou um colega, ou um tio, ou o próprio irmão, que ele vai trazer também o conceito, que eu também gosto muito, do Cassiper, da relação fraterna. Às vezes, um irmão mais velho, ou uma irmã mais velha, faz essas funções de função materna e função paterna, e é extremamente terapêutico para a criança. E ele também então vai colocar um conceito que são filiações biológicas e filiações estrangeiras. As estrangeiras seriam essas outras filiações que você vai se constituindo como sujeito, né? Vai enriquecendo. E pega também essas novas configurações familiares, né? Os casamentos, os divórcios, né? Esses meio-irmãos, né? Esse modelo, modelo que está muito presente hoje em dia. Antes havia a ideia do casamento insolúvel, né? Indissolúvel, né? Você casava para viver até a morte, né? E com essas mudanças sociais, isso permite que você vai tendo outras relações e vai se congregando, né? E enriquecendo, vamos dizer, as relações que as crianças podem ter, levando também sempre em conta, né, a importância da relação, não diluir também a relação, porque aí pode se dar uma impressão que isso vai diluir. A criança precisa, inicialmente, aquela relação com um objeto, precisa vincular. Depois ela se enriquece com as outras relações. Numa estrutura familiar em que não tem ninguém responsável, ninguém que cuide, que ela possa fazer essa fusão, né? Ela estabelecer essa fusão para poder se discriminar, porque a gente parte de uma relação dual para depois conseguir se discriminar, né? Então, ele vai falar sobre essa importância, né? Tá. Isso para começar a falar sobre a questão também que ele... Espera aí, deixa eu ver como é que eu... Ele vai falar agora, ele traz um conceito muito interessante, ele vai falar sobre a importância, né, sobre a homoparentalidade. Agora, uma coisa mais natural, né, mas talvez algum tempo atrás, se havia muitos trabalhos no sentido de entender os efeitos da homoparentalidade no modelo que é anterior que você tinha, de que do que nós tínhamos, né? Que como é que seria
a questão do pai, da mãe, da função do triângulo, do complexo de Édipo. Então, mas, de qualquer forma, isso ainda está se estudando, está se discutindo, está se pensando, né? E aí a Maria Alizade traz que a gente não pode tentar colocar tudo numa forma, como se tudo fosse igual. Não. Cada pessoa é uma pessoa, cada dupla é uma dupla. E eu achei muito interessante a ideia da Maria Alizade, até para despatologizar a ideia do que havia em relação ao transexual, à homossexualidade. Ela vai colocar que o conceito que o Freud traz, né, da criança perversa polimorfa, são fantasias e você não pode utilizar esse conceito de perversão, porque o conceito em si implica, e o perverso implica em causar dano ao outro, e que isso não acontece. Ela pega esse ponto e traz para entender as novas sexualidades e despatologizar, né? Que são pessoas que teriam condições de cuidar e acompanhar um desenvolvimento psíquico. Aí ele traz assim que, na realidade, também é um estudo que, em todo casal homoafetivo, né, você precisa de um terceiro. Qual é o sentido desse precisar de um terceiro? Um casal homoafetivo que resolve, vamos dizer, masculino, que resolve ter um filho por reprodução assistida. Ele vai precisar da doação do gameta feminino e vai precisar de uma barriga, né, de um útero, ou útero solidário, como se chama, né? E isso é um terceiro na relação deles, né? Então, tem vários estudos muito interessantes sobre isso, sobre a reprodução assistida nesse sentido, né? De como é que é um bebê, às vezes é o mesmo gameta feminino, que é a mesma mulher que doa o gameta e doa a barriga, né? Como é que fica para essa mulher? Como é que fica para esse bebê que passou a vida toda no útero e que a gente sabe, com as pesquisas atuais, que o psiquismo infantil começa intraútero, começa através dos ritmos, através do contato da audição, né, que muito cedo eles escutam, eles têm o ritmo da mãe. Como é que fica isso, né? Não só para a situação vamos dizer, de pessoas homoafetivas, né? Mas também para quem não pôde ter filho e adota desse jeito, né? Adota, quer ter um filho próprio. Então, acho que tem muitas modificações que estão ocorrendo que merecem um estudo mais cuidadoso, né? Mas ele introduz isso, que eu achei muito interessante, e depois, aqui, a Fiorini, a questão que ela sempre traz é essa, né? A questão da importância da maturidade da mãe, né? Que é a mãe mais madura, é capaz de funcionar também como terceiro na relação com o filho, né? Ela, acho que, resumindo em parte essa ideia em relação a esse tema,
é o que ela traz como contribuição. Gente, alguma dúvida, algum questionamento? E aqui ela traz também que sublinha que a diferença de gênero e a diferença sexual, diferença de gênero é uma coisa, diferença sexual é outra, né? A diferença menino, menina, homem, mulher, né? Bem como outras vertentes da diferença, em um sentido simbólico, pode estar inscrita no psiquismo dos pais, inclusive indo além da orientação sexual. Aqui ela abre também para a questão geracional, né? Quer dizer, da influência que tem o bebê com as ideias na mãe. Seria as enigmáticas mensagens que o Lacrange coloca, né? Quer dizer, você passa coisas para o seu filho, né? Independente do que você imagina que passa. E a cultura está presente. Né? Ali está presente não só também a cultura e toda a experiência anterior que você tem, seus mitos, suas crenças, você transmite, né? Formando inscrições muito primárias no psiquismo da criança. Então, isso é um outro tema muito interessante, mas eu achei importante ela colocar isso, né? Então, ela acha que é uma operação transindividual, a relação é uma operação transindividual, e pode-se dizer que o próprio transgênero, porque reconhece o gênero e as diferenças no seu nas diferenças em seu ideal de ir além deles, né? Quer dizer que a questão toda que o Freud coloca é que na diferença sexual, vamos dizer, o perverso, no caso até o fetiche entra naquele texto sobre o fetichismo, que o fetiche entra como uma tentativa de negar a diferença sexual. É nesse ponto que ela questiona. Ela tem um livro sobre diferença sexual, né? E a questão de gênero. Mas não é também um assunto assim grande, importante, né? Só estou pontuando para a gente chegar na contra-transferência que ele se propõe também, né? Aqui deixa eu só ver um pouquinho. Isso aí eu já falei, né? Que é deixar a importância da mãe poder reconhecer a alteridade como expressão privilegiada da diferença. Quer dizer, diferença não só em relação ao gênero, mas diferença em relação ao sujeito, né? O eu e o outro. Nosso congresso da FEBRAP vai ser sobre isso. Quem sou eu, quem é o outro, né? O que do outro está dentro de mim, que muitas vezes é o estranho dentro de mim, né? Ou eu projeto uma parte de mim no outro, né? Essas fronteiras entre o eu e o outro, né? Estabelecer essas fronteiras, que, ao meu ver, é todo um processo de desenvolvimento, né? A mãe e o bebê é uma coisa só e vai se criando as fronteiras entre os limites corporais, né? E que o sujeito tem um corpo, que o outro tem outro corpo, e tem uma mente também distinta, né? Então, é também um assunto assim que importante, que ele foi tocando, ele foi abrindo, né? E aí, tudo isso para poder falar da contra-transferência, do campo e da escuta analítica, do nosso trabalho
recebendo essas pessoas, né, que nos procuram, inclusive com modelos, né, com funcionamentos muito diferentes que ele vai falar, até do que você estudou, você tem que abrir para poder ver, né? Depois ele cita um trecho muito bonito, né, da importância do poder olhar e ver. Então, ele cita também uma autora que eu gosto muito, Shezek Smirnov, que ele fala que nós, como analistas, psicólogos, né, que levam, que nós temos dentro da gente uma mistura entre os aspectos femininos e aspectos masculinos. Ela cita nesse ponto. Tem outros autores que vão abordar o feminino e o masculino sobre outros aspectos, mas ela vai falar sobre essas identificações com as figuras femininas e as figuras masculinas do ponto de vista do acolhimento, tá? Que a gente pode até dar uma questionada, mas do ponto de vista de acolher o outro e colocar limite. Então, o enquadre para o analista seria a função de lei, a função de corte, a função do limite, né? Você acolhe, mas você também põe realidade. E aí ele vai falar, né? E ela faz um estudo também sobre diferentes sexos, a relação com como é que funciona um paciente com um homem e um paciente com uma mulher. Então, tem alguns trabalhos feitos por isso. Se eu não me engano, a Teresa Raudenschildt, logo que ela começou a trabalhar, me lembro que ela fez um trabalho nesse sentido, da escuta analítica feita, do material feminino escutado por como o analista homem escutava esse material e como a analista mulher escutava esse material, né? Um material de pacientes homens e pacientes mulheres. Depois eu nem perguntei para ela, sabia desse trabalho, tem que perguntar para ela como é que ela se ela desenvolveu, né, com o que as conclusões dela. Então, ela coloca isso, né, o limite, o enquadre, daí a importância também de ter introjetado essas duas coisas. O lado materno, né, teria a ver com o tempo, teria a ver com a continência, teria a ver com o acolhimento ao paciente. Isso aí ele está introduzindo ainda, né, com o funcionamento, né? E ele traz uma questão aqui que é a amizade. A amizade de transferência, que é do Cassiper, não sei se vocês conhecem, o Petrushka conhece, que a gente já conversou, né? Petrushka gosta também, que vai falar sobre a amizade de transferência. O trabalho dele é muito valorizando também as relações, nessa linha que a gente está falando, da marialidade, né? Da função estendida, das funções que fora o pai biológico, a mãe biológica, exercem, mas que outras pessoas podem funcionar e os irmãos podem funcionar, né? Então, o Cláudio pega isso para falar também de fazer um contraponto com a questão do amor transferencial, né? Do amor de transferência, que o amor de transferência seria uma repetição de uma relação, vamos dizer, primária com um ou outro genitor, que se reproduziria no aqui e agora da sessão, no encontro analítico.
A amizade de transferência, ele coloca como um elemento preparador para a aliança de trabalho, né? Que, além da transferência, é fundamental que você tenha uma aliança de trabalho com o teu paciente, que ele entenda que que você, aí ele diz que você cria uma atmosfera afetiva, confortável, terna e íntima, para poder que o paciente desenvolva essa confiança, né? Aí são técnicas diferentes, tem pessoas que a interpretação tem que ser feita, que dá um alívio logo à ansiedade, não espera, mas o Freud ele não coloca isso e o Cláudio também não está colocando. Então, é uma linha de trabalho que fala da importância desse tempo para se estabelecer o trabalho analítico, essa aliança, né? E ele vai fazer referência a essas vivências que nós temos com as nossas relações, com as relações de igual, né? As amigas, as pessoas que a gente tem como grande tem uma cota de afeto. E isso mas sem perder, achei isso também interessante, que não é uma relação de similitude, não é igual, né? Não é horizontal. É importante que haja uma certa... não é vertical só, né? Tem que haver uma certa horizontalidade, uma assimetria funcional, que eles chamam, no processo analítico. Pode ser igual, mas precisa que o paciente possa perceber o analista como estando numa outra posição. E isso é uma questão também importante nos dias de hoje, né? Com a questão da ruptura dessa função paterna, né? Fica tudo muito igual. Há uma barreira, um rompimento das barreiras entre geração. E ter isso é estruturante. Isso como o tabu do incesto é importante, né? Essa barreira geracional, isso é organizador do psiquismo, né? Então, ele traz isso, né? E é que eu estou... Só um pouquinho que eu... Aqui. E depois ele vai falar, quer dizer, ele vai começar a abordar a questão da neutralidade. A neutralidade não como algo, como inicialmente o Freud falou, como um cirurgião, né, que é um cara asséptico, né, não pode ter contato, como ele colocava inicialmente até a transferência por uma falha do analista, e todo o trabalho que foi feito, né, da importância da contra-transferência, como o Bio coloca, como algo de uma comunicação, né, uma maneira primária de comunicar. Então, ele vai dizer que ele propõe uma nova visão da neutralidade analítica, anexando, né, examinando a escuta analítica em situações traumáticas e mudança dessa escuta quando o analista se torna progressivamente mais velho. Ele também tem uns trabalhos, ele é o chair da IPA, do Comitê de Envelhecimento, né, de Velhice, né? Então, ele também tem trabalhado nessa questão, e ele traz aqui, da permeabilidade, mais adiante, na medida em que você vai envelhecendo, né? É interessante. Aí ele diz assim,
Sustento que sendo útil se for considerada a posição a partir da qual, né, essa neutralidade, o analista, em sua relação com o paciente, observa sem perder a empatia, mas mantendo uma certa distância possível. Tal posição não implica na ausência de espontaneidade ou naturalidade, mas deve saber que se trata de uma posição constantemente ameaçada por influências internas e externas, que se tenta manter dentro das possibilidades. Vou explicar isso aí. Isso aí é interessante, inclusive, é essa ideia que a gente tem da observação. Numa situação, você tem que ser próximo ao seu suficiente, com o teu analisando, para se deixar tocar pela emoção dele, mas, por outro lado, vai ter que criar uma distância que faça com que você não se seja inundado pelas angústias dele, que incapacite de pensar, né? Mesmo um paciente que tem um funcionamento, que é um ataque a teu pensamento, você tem que, de alguma forma, ter um treinamento, esse é um grande treinamento que a observação de bebês permite, né, fazendo a minha propaganda, né, que faz com que você aprenda a fazer esse treinamento, porque, frente ao impacto emocional, às vezes você fica contaminada, né, e aí leva à atuação e rompe a neutralidade. A neutralidade que ele está propondo, que ele acha que é fundamental, essa neutralidade de você estar próximo, espontânea, mas não se perder o material do paciente. Isso demanda muita análise e um certo treinamento também, né? Isso, por outro lado, isso faz com que você consiga ficar mais empática. Eu, de vez em... Espera aí. Mais empática para as questões do paciente. E ele vai recorrer também a uma analista argentina, né, Madeleine Berenger, que aponta que quer dizer, que no enquadre você traz para a sessão, né, toda a sua experiência, né? Cada analista tem um esquema de referência, isso é o Cláudio, né? Cada pessoa tem a sua referência teórica. Alô? Referência teórica, tem o conhecimento da literatura analítica, sua experiência clínica, em especial, achei interessante também, que é em especial o seu fracasso. Normalmente, a gente não gosta de falar do nosso fracasso, porque nos traz uma sensação de não ser bom profissional, né? Mas é importante saber, né, para poder entender, para poder reavaliar as situações, né? Então, ele coloca também também você traz para aquela situação e o que aprendeu sobre si mesmo na sua análise, e as identificações com seus analistas e seus superiores. E aí depois ele vai falar que não só as nossas identificações com os nossos analistas, supervisores, colegas, mas também com o que a gente vai desenvolvendo da função analítica. A Petrushka falou que vocês estão estudando bio. Ele considera que todos nós temos uma função analítica, né? Que o importante é a gente poder desenvolver ou deixar isso surgir. Então,
Aqui, e também o que ele coloca que tem a ver com o momento, as experiências de vida e o momento do ciclo vital do analista, bem como o seu gênero. Essa é uma questão que a gente pode depois conversar. Como se pensava, o analista não tem gênero, né? A transferência não tem gênero, né? E ele coloca da importância. Acho que tem a ver com o sujeito, com o indivíduo, mas é alguma coisa que a gente pode pensar. O que eu não, então, ele também traz o ferro, porque eu não sei se vocês estão vendo, ele vai construindo o cenário, né? Então, ele traz o que agora? Trouxe a questão da neutralidade, do encontro, né? Da contra-transferência. Agora ele vai falar do ferro, que vai falar do cenário psicanalítico, do aqui e agora no atendimento. Então, o Antonino Ferro ele traz a ideia da sala de análise, né? Que cada analista tem consigo uma considerável quantidade de objetos internos, desde seus pais, irmãos, avós, amores, amigos atuais ou antigos pacientes, professores, alunos, colegas, até os personagens da literatura psicanalítica e da literatura em geral, com os quais tem mais confluência, né? Então, aí a escuta analítica implica numa completa operação mental, que se torna ainda mais complexa se for considerada a noção do campo analítico. Então, ele usa a noção e a capacidade de sonhar conjuntamente com o paciente em cada sessão e cada momento sucessivo de cada sessão. Mas para você, né, conseguir sonhar com o seu paciente, você precisa estar muito disponível, né? Você precisa tentar elaborar suas questões, porque a contra-transferência tem um aspecto, depois que o Bion traz, a Melanie Klein fala de identificação projetiva, e o Bio aproveita essa ideia de transformar de identificação projetiva para incluir como uma comunicação dos aspectos muito primários da mente no outro, né? Então, isso é do paciente, mas nós somos sujeitos, né? Nós temos toda essa história aí. Então, como isso toca na gente, né? Daí a importância, daí a nossa análise, daí o pessoal fica, vamos fazer uma análise uma vez por semana, duas vezes por semana. Quem é analista não tem condição. Quanto mais número de vezes você puder fazer, né? Você puder mergulhar, mais tranquila você vai ficar no seu trabalho clínico, porque você vai acalmar os seus demônios, você vai acalmar as suas angústias, né? E você vai poder ter um lado, né, que você pode empatizar, você pode sintonizar e pode sonhar o sonho do paciente. Então, pode se deixar como um receptor capaz de criar em sua mente imagens, né? O sonhar. O outro é poder se deixar tocar nisso. Vão tocar. O elemento primário vai ser as suas coisas. Você vai sonhar com as suas coisas junto com as coisas do paciente. Então, você vai conseguir discriminar, né? Você vai sonhar, por exemplo, como o Ogden cita no livro Sujeito da Psicanálise, vai sonhar com uma situação que ele estava vivendo. Ele estava com pressa, ele tinha deixado o carro na garagem, ele queria pegar o carro, começou a sentir coisas, né? E ele, em vez de ficar angustiado, ele também pôde aproveitar aquilo e ver qual era a comunicação que o paciente estava transmitindo, né? Muito inconsciente. Por isso que
Cláudio falou das situações muito traumáticas. Então, situações muito traumáticas que não têm a linguagem, que não tem uma representação palavra, né? Ela funciona, seu corpo funciona como um lugar onde essas angústias se inserem, né? Através da mente, através do corpo, através das manifestações corporais, né? Então, mas ele ainda não chegou, ele vai chegar agora. Aí ele vai dizer, olha, e aí ele vai falar que nós vivemos nesse período, tudo isso nós sabemos, tudo isso nós aprendemos na década de no século XX. Todas essas contribuições foram do século XX. Agora, no século XXI, outras coisas estão nos apresentando, né? Então, o analista vai procurar escutar e estabelecer campos analíticos possíveis com pacientes que vivem as neoparentalidades. É isso que ele quis chegar. Ele fez um percurso para chegar às neoparentalidades. Então, ele diz que vivemos um período de extraordinária complexidade na clínica analítica contemporânea. Por um lado, encontra-se uma diversidade de apresentações clínicas que têm recebido diferentes nomenclaturas, entre as quais as neoparentalidades. Por outro, trabalha-se, na maioria dos casos também, com pacientes analíticos neuróticos, que não é só isso, nós trabalhamos com os neuróticos, né? Neuroses de caráter, outras psicóticos, borderline, a gente trabalha, que segue geralmente o que os autores desde Freud descreveram como linhas gerais e tradicionais de estruturação psíquica das neuroses, com a centralidade edípica e os conflitos e defesas que conhecemos há mais de 100 anos. A escuta analítica com esses pacientes é relativamente conhecida ou segue trajetos que já foram percorridos muitas vezes, apesar de cada caso ser também único não existe outro, né? O que ao defrontarmos com as novas parentalidades e toda nova formas de família e filiação de nossos dias, o analista pode sentir-se ameaçado por uma realidade ou um mundo no qual não foi educado analiticamente e defende-se apegando-se a já conhecido, ao já conhecido e o sentido da necessidade de repetir nos nossos mantras atuais, né? Habituais. Eu estou com um probleminha no meu óculos. Como religiosos, e como os religiosos na pregações, o que ele quer dizer que frente a situações novas, a tendência é repetir o que a gente conhece. Então, ao repetir o que a gente não conhece, a gente não vê a realidade e a gente esquece um ensinamento primordial do Freud, um exemplo dele. Freud, toda vez que um fato clínico se apresentava, né, que era contra ou que não encaixava, que não tinha nada a ver com a teoria que ele tinha pensado, ele reformulava. Então, esse é um grande ensinamento para todos nós, analistas atuais, né? De poder olhar a realidade, né? E ver se isso diz respeito ao que a gente sabe ou a gente vai ter que escutar, né? Ver o que está acontecendo. Normalmente é assim, a teoria são arcabouços, né, que você tem, mas a clínica é soberana.
e aprender com a clínica, e olhar para a clínica. Então, ele vai dizer isso, que você pode ter dois posicionamentos, ou se cegar e aplicar, ou se aderir automaticamente à situação sem refletir, né? Sem poder pensar que material é esse, o que está acontecendo, né? Essas duas posições são manobras bem conhecidas em tempos de mudança e desafios ao conhecido. Tudo que é novo, né, o desconhecido, a tendência é essa: ou você nega, ou você adere, faz uma aderência, né? Tanto no primeiro caso, quanto no segundo, deve-se evitar, busca-se evitar, negar, desmentir e o profundo sofrimento psíquico, os conflitos inevitáveis que acompanham as novas configurações, como acontece com os casais ou famílias, como acontece com o casal ou a família, como acontecia, né, passada, como acontecia, né, quer dizer, você aplica, né, mas nesses casos a tendência é essa, mas você tem que repensar, né? Vê como é que o pessoal tá, se querem perguntar ainda, porque Tem uma pergunta aqui, Rosa, então mas vamos eu parar fiquei aqui. para não romper o seu raciocínio. Mas tem uma pergunta Ah, aqui da Regina Lessa. Ela coloca Regina assim, Lessa, minha amiga. tá aqui. Bom dia, parabéns pelo evento. Gostaria de perguntar o que acha. Bernardo Tins mostra, eu acho que fala assim, Tins mostra a importância da voz do pai. À medida que a voz grave atravessa a parede abdominal e acalanta o bebê. Winnicott, outro século, quando fala do Pai Real, acredito que fale desta voz que interdita e intercede. Logo, o interdito, um terceiro, seja qual for, e para mim fundamental para o desenvolvimento infantil, posto que uma criança idolatra, como diz Matsubkan, gera um perverso. Lembro que perverso sexual é apenas quando há fixação em fases posteriores da libido, sexualidade pré-genital, diferente da perversidade e malignidade, a dificuldade de viver a castração. Sim, então vou deixar para responder daqui a pouquinho. Tem razão, que era de lá de trás. Obrigado, Regina. Só terminando isso aqui, e eu vou te... Então, quer dizer, ele está falando da posição do analista, né? O diferente, o que ele coloca, por exemplo. O que interessa nessa situação é o grau de dificuldade comum que desafia a escuta analítica, a contratransferência e o campo analítico possíveis com esse paciente. E ele se faz uma pergunta: mas como escutar se o que e o que se consegue fazer com os pacientes com as neoparentalidades? Às vezes, uma escuta é impossível, né? Porque cada um dos membros do paranalítico escuta somente o mantra na qual está habituado. Isso que a gente viu numa primeira posição, você só vai escutar aquilo que encaixa na tua teoria. É até uma crítica, né, que o próprio, não só nas neossexualidades, né, mas quando você busca uma análise, a pessoa não te escuta, quer aplicar a teoria
enquadrar você num modelo. E eu me lembrei, nesse momento, até da crítica do Bion, a Melanie Klein, né, que ela tentava colocar modelo esse modelo, né, é uma crítica. Mas o Cláudio, ele traz, então, uma fala do Carlos Drummond de Andrade. Quero escutar os anjos, os sonetos, os poemas, as confissões poéticas, mas nunca escutei a voz de gente. E, a partir daí, né, eu escuto poemas, eu escuto os anjos, eu escuto sonetos, mas escutar a voz de gente. Então, ele parte daí para comentar. Escutar a voz de gente significa escutar o outro, não o que se projeta no outro. O outro paciente que aí ele discorre, outro paciente que vive essa dificuldade projeta o analista, muitas vezes, o inimigo, aquele que vai impedir a mágica cirurgia que vai mudar sua vida, ou pode sentir-se uma tremenda inveja de sua suposta normalidade sexual, ou de sua posição social ou econômica, ou de sua suposta família fácil e feliz, enquanto o analista, que muitas vezes prefere escutar o anjo, as sonatas e as confissões patéticas, tampouco gosta de entrar em contato emocional genuíno com suas próprias dúvidas sobre sua heterossexualidade ou homossexualidade, ou se sentir atração por esses seres perigosos, sujos, promíscuos, que também provocam atração com suas vidas que não respeitam as leis da fronteira, como diz Javier Cerca, né? Escutar voz de gente, em geral, é mais fácil quando essa gente é mais semelhante a si mesmo, né? Mais educada, mais bem vestida, e traz associações que permitem lindos sonhos e a no campo analítico, e uma boa interpretação. Também é uma coisa muito interessante que ele traz, né? Ele traz se colocando com a sua essa parte da contra-transferência, não só a contra-transferência como uma comunicação, né? Mas as suas dúvidas, as suas questões que você tenta evitar, né? E que também, às vezes, o analista ele vai sintonizar narcisicamente, se é narcísico, né? Com o outro que é semelhante, né? O outro que é diferente, né? Muitas vezes a escuta, não há uma escuta mais plena. Então, o Cláudio traz isso muito sensível, né? Diz, mas agora escutam-se vozes de gente que frustram e que muitas vezes provocam nojo porque somente querem falar de seus corpos e não de suas fantasias, que têm estranhos e repulsivos desejos, que não gostam muito de falar de sua infância, que olham com desprezo o amor pelos sonhos, pela psicanálise. E suas teorias, a sua isso aí eu agora eu não me lembro quem é em alemão, mas Watson, que é a história da vida, né? Que, apesar do que diga Freud, sim, se tem esse método que, com tanto esforço,
aprende a praticar. Quer dizer que, na realidade, não é aquele paciente padrão, né, que aceita o sonho, que fala através do corpo, né, e que traz uma série de sentimentos até repulsivos dentro do analista, né? Sente-se, na verdade, ansiedade e dificuldade em relação a esses outros, que não conseguem, como a maioria das pessoas, casar fácil, né? E, infelizmente, engravidar, mas levam anos e anos em procedimentos dolorosos, caros e que muitas vezes arrastam o analista junto a sofrer, chorar em silêncio, teme por seus corpos e suas almas. Não sabe se, afinal, conseguirão o que desejam. E o que dizer desses outros que impõem que se aceite uma família homoparental em relação à qual, por mais que se escute e se estude, muitas vezes sente uma certa incapacidade de entender e aceitar que tais coisas, de fato, podem acontecer. Sim, tudo isso acontece ao analista e esses estrangeiros. Também ele é muito interessante, né? Então, finalizando, né? Algumas vezes, depois de longo e sofrido trajeto, pode acontecer de se conseguir escutar a voz de gente. Então, no incerto espaço da sala de análise, constrói-se campos analíticos com fantasias inconscientes compartilhadas e consegue-se viver momentos de amizade e de transferência. Exercem neutralidade possível, à disposição a maternalidade e recorda-se a voz de Mária Malizade, que, em congresso realizado em 2006, dizendo que o narcisismo terciário se abre ao alheio e ao distante. Difunde-se, dispersa-se e se estende-se, como se as especularidades narcisistas se dissolvam e como se, pela brecha de um espelho d'água roto, o outro fosse, afinal, vislumbrado. Muito bonito, ele foi poético aqui, né, no final. Mas ele traz aqui também um conceito importante, né? Acho que a Petrushka falou que vai estudar Mariam, né? Do conceito de narcisismo terciário. Tem o narcisismo primário, secundário, é narciso, a mãe como parte de si mesmo, né? O secundário, quando começa a estabelecer as relações de objeto, né? Introjeta o ego ideal, começa a surgir a questão do Édipo, né? E do ideal. Começa a haver uma discriminação entre o eu e o outro, né? E o narcisismo terciário. Narcisismo terciário, que é lindo dela aqui, é o que a gente está falando, né? Da possibilidade da gente cuidar do outro. Não é uma simples relação de objeto, é uma preocupação. Daria para, não é bem isso, mas o sentimento oceânico do Freud. É um pouco diferente, mas aquela preocupação com o outro, né? Que ela fala que nós do COAP temos muito, né? Quer dizer, quando a gente trabalha essas questões e nos dedicamos a situações também, como as pessoas se dedicam ao social, ao cuidado, ao cultural, né? Isso é o desenvolvimento é uma transcendência de si mesmo, né? É o cuidado com as pessoas, né? Então, não sei, tentei pegar, gostei muito do texto,
podia ter falado mais livremente, mas achei que a maneira que ele escreveu é de uma riqueza muito grande, e achei muito interessante como ele foi articulando, né? Como ele foi construindo o texto dele. Então, agora a gente pode, né? Agradeço, né? Não sei se quanto tempo eu já... Acho que Temos um passou um tempinho pouco. ainda, tem É. a colocação da Regina, e cá para nós, Rosa, eu achei assim que deu para deslizar por temas muito complexos de uma forma mais clara, sabe? Você acabou trazendo, com a ajuda do texto, algo que às vezes é difícil de se pensar e de se colocar, porque não é algo que é da rotina da gente, não é algo que está sendo estudado nas universidades, não é algo que dá no curso de psicologia ou em outros lugares, né? Esse novo olhar é uma coisa, por ser nova, inclusive, né, está sendo construída com a COVAP e outras coisas, e outros psicanalistas que estão trazendo esse novo, a Fiorine, a Alizade, né? Então... Ai, que bom. Né? Que é difícil quando você faz um texto, é uma coisa, quando você dá um seminário sobre um texto do outro, então não tentar privilegiar nada, né? Tentar trazer na dimensão. Então, vamos ver. Tem a pergunta agora da Regina, tem outras, né? Tem aqui, por enquanto, só tem a da Regina. Então agora faz outra. Outra leitura, eu vou tentar ver se eu consigo ser... Regina, você quer falar, Regina? Oi, Regina? Oi, não, pode ler só. oi, gente. Pronto, tá bom. Então, bom dia, parabéns pelo evento. Bom dia, Rosa. Bom dia, Cristina. Essa é Gostaria uma de questão, perguntar... mas vamos... Não, acho que... Gostaria de perguntar e o que acha. Bernardo Tins mostra a importância da voz do pai. À medida que a voz... Me perdi agora, peraí. a voz do pai. Bernardo mostra a importância da voz do pai. À medida que a voz grave atravessa a parede abdominal e acalma o bebê. Winnicott, outro século, quando fala do Pai Real, acredito que fale desta voz, que interdita... Eita, deixa eu desligar aqui para gente. Que interdita um terceiro... Não, peraí. Winnicott, outro século, quando fala do Pai Real, acredito que fale desta voz que interdita e intercede. Logo, o interdito, um terceiro, seja qual for, e para mim, fundamental para o desenvolvimento infantil, posto que uma criança idolatra, como diz Matsubkan, gera um perverso. Lembro que perverso sexual é apenas quando há fixação em fases posteriores da libido, sexualidade pré-genital, diferente da perversidade, malignidade, a dificuldade de viver a castração. Eu acho que ela está colocando sobre a questão da função paterna, né? Ela colocou várias Do Pai coisas. Real. Acho que Regina... Vê se é isso, Regina. Você está colocando que é um questionamento para quem trabalha com, por exemplo, observação de bebês, quem trabalha com criança, quem trabalha com toda essa área do desenvolvimento dessas novas dos novos saberes, né, em relação ao psiquismo inicial, né, que é, por exemplo, essa questão de escutar a voz do pai, já na intraútero, e como a posteriori, né, a criança reconhece e acalma, né? Quer dizer, esse terceiro, né, fora a voz da mãe, fora os barulhos internos que a mãe tem, esse terceiro que entra, né? Eu acho que é nessa linha que talvez a Klein coloca da situação triangular, que começa muito cedo, né? Eu acho que são duas questões que a Regina coloca. Essa, né, da importância da figura paterna real, do contato, que o pai, o colo, o cheiro é um outro, né? Que uma criança que não tem esse contato
não quer dizer que vai adoecer, mas que é um contato de enriquecimento, tá? Muito grande. Eu acho que a Fiorine, a Mariam, elas pontuam uma colocação até do Freud, né? Freud e alguns os autores, da necessidade real de um pai presente para poder não patologizar a criança, que para a entrada do simbólico. É isso que gera o mal-estar, né? Sem a presença de um terceiro, a criança seria psicótica, né? Ela não. E o que eles defendem, que a questão não é essa. Eu acho que, às vezes, está se entrando um pouco no extremo, né? Mas que a questão é que, às vezes, a mãe tem dentro dela esse pai introjetado. E essa introjeção é que faz com que a mãe consiga ser, para aquela criança, como o analista ao mesmo tempo acolher e, ao mesmo tempo, colocar esse enquadre. Eu acho que a questão é por aí. Para mim, me parece por aí. Eu concordo com você, que eu também acho importante, né? Se tiver felicidade, se a criança tiver felicidade de ter um outro afetivo, como nós estamos vendo nessa geração, né? Eu acho que está havendo mudanças, como eu falei. Então, vira um enriquecimento e também um holding para a mãe, porque ter um filho sozinho demanda muito, né? O bebê demanda 24 horas por dia e a mãe, no pós-parto, tem um processo regressivo. Então, se tiver um acolhimento, é muito bom, né? Ajuda ela a transformar e poder acolher o bebê. Então, não sei se eu respondi, mas eu também, a Regina, nós duas trabalhamos com crianças, a Regina é querida, é lá, né? Não, Regina e eu somos da mesma turma de formação na STJ. Tem história, né, Regina? E a outra questão, Regina, é que o que eu falei sobre a criança polimorfa, né? Que eu achei que, quando o Cláudio colocou isso, eu fiquei pensando por que ele teria colocado isso na sequência, né? E eu achei que tinha a ver com uma tentativa de mostrar que você não precisa colocar a situação, por exemplo, da homoafetividade e a questão do transgênero dentro de um enquadre perverso, porque essa é a teoria que era vigente, entendeu? O que a gente tem feito, o COAP tem feito, é fazer estudos, e, dentro do possível, né, que a eleição de objeto, a pessoa possa fazer uma eleição por objeto igual. Então, eu acho que isso é um assunto que vale a pena, talvez, Petrushka, se conversar sobre isso. É também que eu quero organizar no COAB Brasil. Nós tivemos até um evento sobre a garota transgênero, e trouxemos um grupo a PAO, eles são franceses, eles têm uma posição assim de achar que tem a ver a identidade sexual, né? Tem a ver com o desejo inconsciente da mãe. O filme que ele nos indicou é a garota
a pequena garota, que tem ela desde pequenininha, ela quer ser menina, e a análise que eles fazem, que a mãe tinha perdido uma menina, que ela eram 2 meninos, que havia todo um desejo inconsciente. Eu acho que é o que a gente não pode tomar, a gente, como o Cláudio Ezeric falou, não é negar e não é aderir, mas é estudar, ter recursos. E nós estamos estudando, eu estou pensando, né? Agora mesmo a gente teve outro encontro, que também é um outro assunto importante, que para mim, para a Regina, provavelmente também gosta muito, e todos, né? Que é o filicídio. A gente fala no feminicídio, mas o filicídio, o ódio à criança, né? É um outro assunto que pode estar aí por perto. Então, são coisas novas que a gente tem que estar aberto, tem que fazer, seguir o nosso mestre Freud, né? Não descartar, deixar ali e tentar entender e integrar ao nosso conhecimento, né? Acho que eu respondi, Regina. É por aí? Oi, Rosa. É por aí? A questão do pai real, eu acho que não é o pai em si, nem a mãe em si. Então, o casal homoafetivo, ótimo. O que há necessidade é haver a interdição, o corte. Tá? Ah, sim, A sim. voz diferente, tá? Justo para não haver o que você está mostrando, tá? Que, inclusive, tá? Até intraútero, a gente pode provocar situações, tá? Como o Vitor Manuel de Andrade coloca, em termos das identificações primárias inconscientes e transgeracionais, que vêm de gerações que a gente nem sabe. Esse caso agora que você citou, da mãe que desejava uma filha, tá? Ela desejava, tinha consciência, mas inconscientemente ela passou até para esse bebê, tá? Que é o que está sendo dito, né? Tá? E a falta da voz é o que o Massoud Khan dizia, tá? Que a mãe não idealiza a criança, ela idolatra a criança. Na idolatração, ela cria um problema dentro da sexualidade, porque não há castração, não há falta, né? Então, ela cria, normalmente, a perversão. Tá? Exatamente. A perversão. A Nesse perversão ponto, até no sentido sexual, de ficar fixado numa fase anterior do desenvolvimento da libido. Desculpa. Sim. Pronto. Não, desculpa você, que é nesse sentido que eu falei, do que a Patrícia Alcolumbre vai falar, do desejo do filho e da paixão do filho. Na paixão do filho, há indiscriminação. É um filho a qualquer preço, a qualquer custo, não há entrada do outro. E o que eu acho que eles estão falando é exatamente isso, né? Até dessa atitude, vamos dizer, perversa, né? Da não alteridade do outro, não ajudar a criança a ser o outro sujeito, né? Que é o projeto de toda a parentalidade, né? Independente de sexo, independente de qualquer coisa. Tá? Eu acho que a gente já está mais do que na hora, né? Eu não sei. Sim, estamos chegando na hora, sim. Rosa, queria agradecer a sua disponibilidade, toda a possibilidade de estar aqui com a gente. É uma honra a gente estar, primeiro, com a pessoa Rosa, que sabe tanto, e depois com a coordenadora brasileira da COVAP, que é a nossa referência para poder dar continuidade a esses estudos aqui, né? Só justificando que a Daniela e a Cristina Goldin não puderam estar aqui hoje, porque, como você disse, a sexta-feira é um dia muito puxado para o Núcleo de Salvador, porque a gente tem 2 atividades quando tem o evento da Coap. A gente tem esse daqui e à tarde a gente tem Bio.
então fica muito complicado para elas poderem estar dando acesso o tempo todo, né? A Daniela se vira nos 30, a Daniela faz quase tudo lá do Núcleo de Salvador, então somente hoje foi que ela precisou se ausentar, também por questão de trabalho e estudo. Tá bom? Tá. Gente, obrigado, agradeço a todos a vinda. Rosa, fala um pouquinho do Congresso Latino-Americano para as pessoas que estão aqui participando. Hoje está iniciando uma jornada latino-americana do COAP, né, organizado